Vamos seguindo. Muito obrigada, Maurílio, atualizando, trazendo toda a movimentação do nosso mercado. Chegou a hora da gente receber mais um convidado aqui na nossa programação da BMC News. Recebemos agora o Thales Pauletti, do Ranking dos Políticos, trazendo aqui pontos importantes também para a nossa conversa. Seja muito bem-vindo, Thales. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade de poder estar dando um pouquinho da análise política aqui em Brasília. Obrigada, a gente que agradece o seu tempo. Queria entender, vários pontos aqui para a nossa conversa, mas diante dessa notícia, de que a última pesquisa ali de opinião parece que caiu como uma bomba lá no Palácio do Planalto, até resultando ali numa convocação de uma reunião urgente com todos os ministros na próxima semana ali, presidente Lula, já colocando essa reunião aí em pauta. Até que ponto, a gente pode interpretar esta mobilização como algum indicativo de uma crise interna no governo? Que aspecto dessa situação ali você enxerga que são mais cruciais para entender essas dinâmicas políticas atuais? Bom, assim, a gente pode entender que isso é um movimento do governo. Ele lançou semana passada uma pauta prioritária a partir do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, colocando 48 projetos, sendo que cada ministério do governo estava incumbido de colocar 4 projetos prioritários da própria pasta dele. Então, essa reunião, além de fomentar, trazer mais essa articulação entre os ministros e o próprio presidente, porque alguns estavam se sentindo afastados, é uma forma também de trazer uma melhora na imagem do governo com o próprio Planalto e com os próprios congressistas. Inclusive, olhando ali um pouco para toda essa movimentação em Brasília, a gente não tem como não falar especificamente do evento ali de ontem, colocando um retorno de José Dirceu, aniversário dele, considerando aí um retorno dele a este cenário político, evento até repleto de muitas figuras importantes, do nosso cenário. Como que você enxerga, qual o impacto que essa volta de José Dirceu pode ter no cenário político? Isso, de alguma forma, pode também ser visto como um reforço para Lula, que tem aí enfrentado até mesmo baixa popularidade, como a gente estava falando? Assim, vamos esquecer as questões da Operação Lava Jato e vamos focar. José Dirceu, junto com outros parlamentares, eles são considerados os nossos caciques da política, né? Apesar de terem anos e anos dentro da política, eles continuam tendo muita força. Então, a volta de José Dirceu, neste período que Lula está enfrentando e possivelmente tentará a reeleição, ou seja de Lula, ou seja com um novo nome que o partido irá fomentar, ele traz muita força e peso nessa hora. Então, uma aproximação que José Dirceu está tentando fazer para que o próprio Partido dos Trabalhadores continue no poder em 2026. Apesar de nós termos visto que, eu falo isso pelas eleições municipais, as eleições municipais têm mostrado que apenas o PT ele tem liderado em poucos estados no Nordeste, enquanto o centro e a centro-direita eles têm liderado nos restantes das outras partes do país. E aí, olhando para as figuras, Thales, ali presentes neste evento, acho que chama a atenção a figura ali, queria focar um pouco mais agora no Arthur Lira, porque um dia antes dele estar ali no aniversário de José Dirceu, ele jantou também com o ex-presidente Jair Bolsonaro, esteve com Tarcísio de Freitas, que é governador aqui de São Paulo. Hoje o Lira, ele tem sido citado muito como uma figura articulada neste cenário político brasileiro. Ele é o que melhor sabe jogar esse jogo político? Qual estratégia, enfim, você enxerga ali por trás de Arthur Lira estar, próximo aí destes dois polos políticos tão distintos, num cenário político tão polarizado hoje? A gente conversando com os parlamentares no dia a dia, eles falam que o Arthur Lira ele é um excelente estadista, ele é um bom republicano, então ele sabe jogar o jogo político. Ele tanto na época do governo Bolsonaro ele agradava o governo e agora também na base do Lula ele também tenta fazer com que as articulações políticas, as matérias sejam aprovadas. Mas é válido ressaltar que assim alguns parlamentares eles não diria reclamar de Lira, mas assim acham que ele às vezes exerce muito poder e não tem, às vezes não sabe jogar o jogo político que é necessário.
Tanto que já estão nomeando outros, e assim, o nome que vai suceder Lira não está sendo o favorito da casa. Thales, muito bom dia para Mas você, prazer falar contigo. Ô, perdão, você ia comentar? não, sem problemas. Eu só ia falar que o Arthur Lira ele também se encontrou com outros parlamentares ao longo da semana para tentar fazer maiores articulações com os projetos do governo, as pautas prioritárias. Ô Thales, obrigado pela conclusão. É importante a gente ficar de olho aí nessas movimentações, né? No Congresso, o Arthur Lira também. A minha pergunta é política e de mercado também, porque a gente viu ontem, né, o senador e agora presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, falando que a decisão sobre dividendos foi política, né? A gente percebe e tem visto desde o ano passado uma cisão ali entre alas do governo em relação a condução da Petrobras, né? Ministério de Minas e Energia de um lado, Ministério da Fazenda de outro, Ministério até do Meio Ambiente chegou a entrar em algum tipo de discussão, Casa Civil, e o presidente Lula tentando fazer esse meio de campo, né, para conduzir a política na Petrobras. Como que esses atores políticos, como que essa cisão, talvez interna dentro do governo, tem agido, né, dentro da Petrobras e tem feito esses movimentos que acabam assustando o mercado? Como que você está analisando todo esse cenário para a companhia? Claro, olhando também esse jogo político dentro do governo. Eu vou usar a frase que o próprio presidente da Petrobras utilizou, que a Petrobras ela é uma corporação de capital misto. Ou seja, ela também vai ter intervenções políticas, não necessariamente vai ser sempre a maioria vinda do governo. Entretanto, por Jean Paul Prats ele fazer parte do partido, ser escolha do presidente, obviamente ela vai ter essa interferência do presidente em querer arrecadar mais, em trazer mais benefícios para o país, tirar aquela questão da privatização que o governo Bolsonaro trazia anteriormente. Então, assim, esse tipo de intervenção é a forma como eles entendem de fortalecer a economia da própria Petrobras para trazer maiores rentabilidades para o país. Claro, né? Essa questão dos dividendos acaba sendo foco do ministro da Fazenda por conta de arrecadação. A gente está num momento de articulação política para aumentar a arrecadação. E o ministro Fernando Haddad comentou que não vai ser esse dividendo, não vai ser isso que vai ajudar ou atrapalhar a conta pública nesse ano, porque o orçamento já está muito amarrado, muito alinhado. Fernando Haddad desdenhou de um dividendo, o Thales. É claro que qualquer recurso, e o governo está de olho, é muito bem esperado, né? Mas será que Haddad tentou colocar uma água nessa fervura, desdenhando os dividendos, ou o governo está confiante mesmo que vai fechar as contas no positivo, ou até mesmo tentando muito próximo do déficit zero e não precisa mesmo desses dividendos? O governo ele vem desde o ano passado com falas, eles vão mudando a retórica deles, né? Dizendo que vamos conseguir cumprir o orçamento, não vamos conseguir, vamos aumentar. Então eles vão tentando de todas as formas, querendo arranjar alguma forma de propostas, medidas provisórias para aumentar a arrecadação do governo e sim fechar com o déficit orçamentário mais próximo do zero, que é o que eles pretendem. Eu acho, assim, vendo da forma como foi falada, que assim, foi jogar um pouco de água, até porque eles também vão tratar muito da regulamentação da reforma tributária neste ano. Essa é uma das pautas prioritárias do governo e tem outros projetos que o governo também conseguiu arrecadar, aumentar a arrecadação deles. Então, assim, essa forma desse dividendo, eu entendo que foi para baixar a temperatura do Congresso e em relação também para, como nós estávamos falando, da questão da popularidade do Lula, que ela baixou. Então, essa questão dos dividendos foi justamente para dar uma baixada na temperatura desse jogo político. Perfeito. Thales, quero agradecer sua participação. Obrigado por estar aqui com a gente nessa quinta-feira. Um ótimo dia para você. Até uma próxima.